a transferência de Daniel Worcaro e um passo sendo dado além. Na semana passada, Felipe Bueno, a gente teve muitas atualizações no caso Banco Master. Esta semana foi de mais especulações, até que ontem, então, a gente teve essa decisão e na hora todo mundo virou e falou, opa, temos algo aqui. O que é o algo? É um passo para a delação premiada. Eu quero perguntar o que esperar disso. A gente sabe que o envolvimento é de autoridades de todas as esferas e a gente não está falando só da política, a gente está falando de empresários muito importantes, a gente está falando de todo tipo de autoridade. O que esperar dessa delação? Vou começar por você, Bruno. Bom, a delação, ela, antes de mais nada, é interessante a gente lembrar que a delação premiada, ela surge lá atrás como um elemento para se denunciar o alto clero das empresas, né? Então, ela nem é um artifício tão comum nesse caso de Daniel Worcaro, justamente por ele ser o topo da pirâmide, né? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a transferência dele ontem, quando a gente viu, já era um elemento dessa negociação da delação premiada. Por quê? Porque justamente aquela coisa de, o primeiro passo é tira o meu cliente, né, o advogado falando, tira meu cliente da segurança máxima, coloca na penitenciária da Polícia Federal, né, na Superintendência da Polícia Federal, para a gente começar a conversar. O que a gente vai esperar é realmente uma catástrofe a nível eleitoral se essa coisa avançar de certa forma rápida. Como vocês mesmos trouxeram, o processo ele é lento, ele é demorado, mas se as coisas começarem a surgir por agora, né, o quanto antes, o dano eleitoral, principalmente regional, eu acho que para chegar a nível federal, isso teria minimamente um tempo maior de maturação para que as coisas aconteçam e se comprovem. Mas a nível regional, já tem diversos exemplos sendo sentidos, por exemplo. É o caso de Ibanez Rocha no Distrito Federal, que tinha até um favoritismo e que agora aparece em terceiro, quarto lugar nas pesquisas. Então, é um exemplo desse dano que a gente vai acompanhar daqui para frente. Deixa eu jogar a minha pergunta para o Guilherme aqui, para ele participar da nossa conversa. Guilherme, da mesma forma que começaram há alguns dias, para não dizer as semanas, começaram essas especulações sobre uma possível delação, começaram também os movimentos de prevenção a essa possível delação, né? Inclusive, já se falava que havia, especialmente no poder legislativo, uma certa pressão de bastidores para que Daniel Worcaro não fizesse essa delação, que seria, como a nossa Dani Lima usa hoje na coluna dela, um apocalipse, né? O anúncio do apocalipse, o combo do apocalipse. Como que você vê, Guilherme, essa prevenção que veio antes do próprio início desse processo, que supomos seja o de delação premiada? Olha, Felipe, a possível delação do Worcaro é exatamente o que o Bruno falou. Ela tem um impacto de dimensão que é gigante. É um impacto político e a gente avalia que também é um impacto institucional, porque passa ali por ministros do Supremo, as relações dele, né? A teia de relação do Worcaro é muito ampla, então ela tem capacidade de chacoalhar até institucionalmente o país. Essa prevenção, ela é curiosa da gente observar, porque ontem, assim que saiu a informação da transferência do Worcaro, tinha advogado falando assim, olha, a gente já está contando que nos próximos dias vem a operação, mesmo antes da delação, com o receio de que o avanço de investigação e uma possível colaboração, pessoas envolvidas ali tentem se limpar de alguma maneira, né, antes de uma delação. Então, assim, já movimenta muito esse cenário. E, politicamente, são esforços que acontecem desde o ano passado, numa tentativa de não avançar a CPI do caso Master e outras investigações nesse caminho. E ela foi andando meio que pelas bordas do Congresso, em outras comissões, em outras CPIs, sem um rumo claro. Então, esse exercício de blindagem, ele já vem acontecendo e ele deve se intensificar.